Olá, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas hoje nós vamos falar sobre diarreias e a terapia de reidratação oral, que é uma terapia instituída pelo Ministério da Saúde com base em vários estudos e que vocês vão ficar cientes sobre ela agora, tá? Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é a diarreia, quando ela acontece, por que ela acontece, sua sintomatologia, entre outras coisas. Então, por definição, diarreia é uma relação de alteração do hábito intestinal com a diminuição da consistência das fezes, que podem ser amolecidas ou até mesmo líquidas, acompanhadas na maioria das vezes do aumento das frequências das dejeções diárias, maior que 2 vezes por dia, e aumento do volume fecal. Então, diarreia não é, por exemplo, um episódio de fezes amolecidas. Diarreia ela só é caracterizada como diarreia a partir de 2 episódios de fezes amolecidas ou líquidas, tá? E também com o aumento da quantidade de vezes ida ao banheiro, o aumento do volume de fezes que vai ser desprezado. E a diarreia ela também é dividida em 3 categorias: aguda, persistente e crônica. A diarreia aguda ela dura menos que 2 semanas. A partir de 2 semanas ela é persistente e maior que 4 semanas é uma diarreia crônica. Então a gente tem essas 3 classificações para ajudar a gente a entender mais ou menos a diarreia e a sua principal consequência, que é a desidratação. Vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia. Epidemiologicamente, a gente falando sobre diarreia, 1 bilhão de pessoas no mundo apresentam pelo menos um episódio de diarreia aguda por ano. Tá? É muito difícil você encontrar alguém que nunca teve uma diarreia, nunca teve um desarranjo intestinal, por N motivos. E é uma das principais causas de mortalidade infantil, apresentando aproximadamente 8% de todas as mortes de crianças menores de 5 anos em todo o mundo, isso no ano de 2016. Essa taxa ela vem diminuindo gradativamente, tá? Mas no ano de 2016, aproximadamente 8% das mortes de crianças em todo o mundo era devido à diarreia, tá? Devido principalmente às complicações da diarreia, que a principal é a desidratação. Isso traduz que mais de 1.300 crianças morrendo em cada dia e cerca de 480 mil crianças por ano, apesar da disponibilidade de tratamento. A gente sabe que as condições socioeconômicas, o nível de moradia, interfere muito na saúde, principalmente do sistema gastrointestinal. A maioria das mortes por diarreia ocorre entre crianças com menores de 2 anos de idade que vivem no sul da Ásia e na África, tá? Então a gente sabe que são países, e continentes que têm uma taxa de pobreza muito alta, muito elevada, e isso propicia que a diarreia seja um problema de saúde pública, tá? No Brasil, minimizou-se isso. No Brasil, ela ainda é um problema, mas a maioria das mortes não acontece mais por conta de diarreia, e sim por problemas do trato respiratório, que a gente já estudou na outra aula. De 2000 a 2016, o número total anual de mortes por diarreia entre crianças menores de 5 anos diminuiu em 60%, sendo que muito mais crianças poderiam ter sido salvas através de intervenções básicas, através de orientação, através de investimento do serviço público, tá? Então, a diarreia e a desidratação, elas são causas tratáveis. A diarreia ocorre quando há desequilíbrio entre absorção e secreção de fluidos pelo intestino, devido a uma enterotoxina ou lesão que acarrete uma diminuição da absorção, mediada por agressão direta pelo micro-organismo ou citotoxina. O que isso quer dizer? A diarreia ela é causada por um desequilíbrio, tá? Dentro do nosso intestino existe um equilíbrio muito importante entre as células da mucosa intestinal, que são os enterócitos, que são as células que são responsáveis pela absorção de água e nutrientes, e a sua microbiota residente, a microbiota fisiológica do intestino, que a gente sabe que o nosso intestino ele é repleto de bactérias. Por isso que as fezes têm odor característico, por isso que os gases também têm odor característico, porque as fezes
elas são repletas desses gases e também dessas bactérias, né, que são residentes do intestino, e elas têm um odor característico, tá? Dependendo de como for a alimentação da pessoa, os hábitos alimentares, os hábitos também de dejeções, né, de quantas vezes a pessoa apresenta dejeções, esse odor pode mudar. Então, voltando aqui a falar sobre esse desequilíbrio, vai ser o desequilíbrio entre a secreção de fluidos pelo intestino e que pode ocorrer uma lesão, né? Essa lesão ela pode ser provocada por patógenos, né? Por bactérias e vírus, pode ser provocada por protozoários, né? Por parasitas intestinais, e isso ocasiona a diarreia. Esse desequilíbrio da flora intestinal, desequilíbrio do andamento do fluxo intestinal, do peristaltismo, ele vai provocar a diarreia. E a diarreia ela tem algumas classificações. Ela pode ser osmótica, né? Quando a presença de solutos osmoticamente ativos que não são absorvidos pelo intestino vão causar o acúmulo de líquidos e a diarreia. Se eu tomar ou comer alguma coisa que o meu intestino ele não é capaz de absorver, isso vai causar um acúmulo de líquido, e esse acúmulo de líquido vai culminar em diarreia. A gente tem alguns medicamentos que causam isso, que são para aumentar o trânsito intestinal, e eles aumentam a quantidade de líquido retida na cavidade abdominal, o que provoca a liberação das fezes, que a gente chama de laxante, né? A gente tem lactopurga, bisacordyl, que é esse medicamento, e outros que a gente usa em âmbito mais conhecido assim, que é a lactulona, leite de magnésio, esses medicamentos. Também tem o manitol, que ele é utilizado principalmente em preparo de exames, por exemplo, colonoscopia, que o intestino tem que estar bem limpo, não pode ter fezes na ampola retal, né? E na parte do intestino grosso em que o colonoscópio chega. Então, é usado essas substâncias para fazer esse preparo, para induzir a diarreia bem líquida mesmo, para limpar mesmo o intestino para fazer o exame, que é o manitol. Desabsorção de carboidratos também. Os carboidratos, eles, devido a algumas doenças, eles podem não ser digeridos e nem absorvidos pelo intestino. Isso vai provocar diarreia. Ou quando eles são consumidos em grande quantidade, além do que o nosso intestino consegue absorver, ele vai sair em forma de diarreia, em forma de fezes amolecidas. O uso de antibióticos também pode provocar a diarreia osmótica, que é quando a nossa flora intestinal ela é atacada também por esse antibiótico. A gente vai tomar um antibiótico, por exemplo, para uma infecção de garganta, uma faringite, uma laringite, mas ela não vai ser específica só das células, das bactérias que estão na minha garganta. Elas também podem atingir as bactérias que estão no meu intestino. E esse desequilíbrio da flora intestinal pode sim provocar uma diarreia. A gente também tem a diarreia secretória, quando a gente tem um distúrbio do transporte hidroeletrolítico na mucosa intestinal, que pode ser causado por uma toxina, por uma droga ou por patologias intestinais presentes prévias ou sistêmicas. Como assim? A gente pode ter cólera, uma multiproliferação do Clostridium difficile, que é uma bactéria que já é residente no nosso intestino. Mas quando a gente tem um desequilíbrio, né, principalmente quando as nossas bactérias residentes elas estão em baixa por algum motivo, por alguma falha imunológica, por alguma outra coisa, elas se multiplicam muito e causa diarreia. Furosemida é uma medicação que também pode causar diarreia por essa hiperexcreção de água que ela provoca, que ela é uma droga diurética, ela é uma droga que ela força a saída de água do nosso corpo. Então essa água ela pode sair ela sai majoritariamente pela urina, mas ela também pode sair pelas fezes, tá? Em forma de diarreia. Cafeína, né? O abuso da cafeína também pode provocar diarreia. Fluoxetina também. Alguns venenos de insetos, de cobras, de aranha podem provocar. Doença celíaca, que é aquela doença do intestino em que a pessoa ela tem dificuldade de absorção, principalmente do glúten. Doença inflamatória intestinal, que é uma doença
que também pode combinar na doença de Crohn, que é quando as células do intestino elas não conseguem absorver totalmente tudo aquilo que é produzido, e isso faz com que a célula, as fezes elas não percam a água e elas continuem amolecidas. A gente também tem a diarreia inflamatória, que ela também é uma alteração na absorção, só que dessa parte já é pela mucosa, por uma alteração inflamatória na mucosa que lesiona e leva à morte dos enterócitos, tá? Sem enterócitos não tem como absorver açúcares, aminoácidos, eletrólitos e água, e vai ocorrer diarreia. A gente tem a doença chamada colite ulcerativa, que é uma doença que ela é conhecida pela destruição dos enterócitos. Tem a tuberculose visceral também, que também destrói enterócitos, e a doença inflamatória intestinal, que eu já falei para vocês. Existe também a esteatorreia. Esteatorreia é quando existe uma desabsorção de lipídios, de gordura, por parte do intestino. E isso geralmente está ligado com uma insuficiência do pâncreas de secretar os sucos que são produzidos pelo pâncreas, que são responsáveis pela emulsificação da gordura, para ela ser mais facilmente absorvida e secretada, né? Excretada pelas fezes. E também isquemia mesentérica, que são as veias do plexo mesentérico, que elas podem parar de irrigar toda aquela parte, causando também a falha de absorção. Diarreias agudas, elas estão mais associadas a gastroenterites. Tudo que a gente sabe, a gente já viu que tudo que tem ite é inflamação. Se eu tenho gastroenterite, é uma inflamação no meu trato gastrointestinal. Então, essa inflamação ela pode ser viral, né? O principal agente deles é o rotavírus, que é um vírus que a gente já viu lá nas aulas de vacinas, que ele é um vírus que ele causa diarreia, principalmente em crianças. E a gente também tem as gastroenterites bacterianas, com os principais Escherichia coli, Shigella, Campylobacter, cólera, né, o Clostridium colérico. E também a gente tem as parasitoses, né, que a gente tem os helmintos, né, as lombrigas, teníase, né, que é a solitária, e também os protozoários, né. Alguns protozoários eles são causadores de diarreia. Já as diarreias crônicas, elas estão mais associadas com parasitoses não tratadas, tá? A gente tem que a parasitose ela é uma causa aguda de diarreia, mas quando se descobre que é por parasita, faz-se o tratamento. E aí, quando para de ter o parasita, melhora. Mas quando essa parasitose não é tratada, desenvolve a diarreia crônica. Também tem as doenças intestinais, como a gente já falou, e as intolerâncias à lactose, a glúten ou a ovos, a frutos do mar, que também causam as diarreias. A gente tem que entender um pouquinho sobre a diferença entre alergia e intolerância alimentar. A alergia, geralmente, a pessoa já desenvolve na infância, é uma coisa que ela carrega pela vida toda. As intolerâncias, você pode desenvolver a qualquer momento da sua vida, porque ela não depende de exposição prévia. Ela é uma coisa aguda que acontece ali, que o seu organismo desenvolve, não é uma coisa que você já tem anteriormente. E é uma coisa que a gente tem que ter atenção com os pacientes que estão fazendo uso de antibióticos e que vão desenvolver o quadro diarreico. A microbiota bacteriana normal, ela pode ser destruída, que vai permitir a proliferação do Clostridium difficile, que é uma bactéria extremamente perigosa, porque quando ela se prolifera muito, ela leva a diarreia severa, e isso pode sim provocar a desidratação, que é o que a gente quer fugir, né, principalmente no quadro de diarreia, tá? E ela pode causar uma colite pseudomembranosa na mucosa intestinal. Ela vai causar uma inflamação na mucosa intestinal, que vai dificultar ainda mais o quadro de absorção de água. O que é importante observar num quadro de diarreia? Quanto tempo do início do quadro? A gente vê se é uma diarreia crônica, se é uma diarreia aguda ou se é só uma diarreia persistente, e o que foi que levou a esse quadro diarreico, né? A quantidade e o volume das ejeções, para a gente definir
né, se existe um risco iminente de desidratação ou não, se é só uma diarreia aguda ou se já é alguma coisa que já está mais persistente, que já está mais sistêmico no organismo daquela pessoa. Presença de sinais de gravidade ou comorbidade associadas. Insuficiência cardíaca. Por que a insuficiência cardíaca está diretamente ligada à diarreia? Quando eu tenho insuficiência cardíaca, o meu corpo ele tenta eliminar a água de qualquer jeito, tá? Então, uma das formas de eliminar a água para que o meu coração ele tenha fazer menos trabalho, para que minha pressão diminua, é através das fezes, assim como da urina. Doença renal crônica. Quando eu tenho uma doença renal crônica, o meu rim não vai excretar a urina, não vai produzir a urina. Então, quem vai ficar responsável pela tirar a água do meu organismo vai ser o meu intestino, vai ser através de diarreia, né, que ele vai tirar essa água e esses sais minerais que acabam saindo junto, causando a desidratação. E o câncer? O que o câncer tem a ver com a diarreia? Primeiramente, a gente tem que levar em consideração a presença de metástases, tá? Metástases intestinais, elas podem levar tanto a diarreia crônica, né, com muita perda de líquido, ou pode levar à constipação. Se for uma massa tumoral, ela pode levar à constipação, né, à obstrução. Se for uma diferenciação celular inicial, ela pode levar primeiramente à diarreia, tá? Sintomas associados. A gente tem que ficar bastante alerta com os sintomas associados. Por exemplo, febre. Febre é um sintoma que vai indicar o quê? Infecção por vírus ou por bactéria. Anorexia, lembrando que não é a doença mental, a anorexia não é a comorbidade mental, é a falta de apetite. Ela também está muito associada com diarreia, só que a gente não pode ficar sem comer durante um diarreia, muito menos beber água, tá? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Náuseas, né? Enjoo, vômitos e dor abdominal, que são sintomas que são bastante presentes e que vão podem dizer pela clínica quais são as possibilidades de serem as causas daquela diarreia, tá? As características das fezes, elas também são muito importantes de serem avaliadas, tá? Se ela está líquida, se ela está pastosa, se ela tem presença ou ausência de alimentos, se ela tem muco e se ela tem sangue. Uma coisa que muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, é que diarreia e disenteria, quer dizer, disenteria, eu falei errado, que diarreia e disenteria são sinônimos, mas não são. Disenteria é fezes com sangue vivo, tá? Que é diferente também de enterorragia. Enterorragia é sangue vivo saindo pelo ânus, tá? É uma hemorragia do intestino, na parte baixa do intestino. O sangue é vivo. Já a disenteria, tô falando errado. Já a disenteria, ela é o quadro de fezes amolecidas com sangue. Fezes amolecidas com sangue, é como se fosse diarreia com sangue. Então, diarreia e disenteria não são sinônimos, são coisas diferentes, tá? Tanto é que a gente tem que observar se na diarreia está saindo sangue, porque se sair sangue é considerado disenteria. Medicamentos em uso, né, se a pessoa está tomando algum laxante, algum chá, algum remédio para emagrecer, alguma coisa desse tipo, tá? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm prática de usar laxante para emagrecer e isso não está livre de um adolescente que passa por bullying, que passa por complicações de perda de peso e tal, querer usar esse tipo de coisa. E aí a gente, como profissional de saúde, também tem que estar alerta a essas coisas. E também ao uso de antibióticos, que os antibióticos também causam a diarreia, como a gente já conversou um pouquinho atrás. E também as condições socioeconômicas e de saneamento básico dessa criança. Porque o saneamento básico, né, o esgotamento sanitário, a água potável tratada, ela é muito importante para o desenvolvimento ou não de diarreias, tá? A forma como esses alimentos que são ingeridos são lavados, são cozidos, tá? Esse tipo de coisa é bastante importante a gente observar.
Muitas vezes as diarreias elas não são valorizadas pelos adultos e podem levar crianças à morte. Como assim, professor, não são valorizadas? Às vezes a gente pensa que vai ser só uma diarreiazinha. E aí esse quadro de diarreia ele vai se prolongando e acaba que a criança já fica muito hipoativa, muito no estado já mais grave de desidratação, porque a diarreia ela é uma perda de líquido muito grande, principalmente para uma criança, né? E a gente sabe que a maior porção do nosso corpo, né, aproximadamente 70%, é formado por água. Se eu perder uma porcentagem dessa, começam diversas disfunções orgânicas, né? Desde uma possível parada cardiorrespiratória até uma convulsão. Pode ser decorrências de uma desidratação, né, que pode levar à morte de uma criança. Então é importante a gente conscientizar os familiares, aos pais dessas crianças que a diarreia ela precisa ser observada, tá? Ela pode ser uma coisinha simples, como a gente sabe, pode, mas ela também pode ser uma condição bem severa que faça a criança a ter comorbidades para o resto da vida ou ir até a morte, tá? A maior parte das diarreias são autolimitantes. O que é autolimitante, professor? Autolimitante é que se resolve sozinho. Ou seja, a maioria das diarreias elas se resolvem sozinhas. Elas são infecções brandas por algum alimento estragado que comeu. Comi carboidrato demais, comi muita gordura, meu intestino não absorveu muito bem essa gordura e aí ele liberou em forma de diarreia. Tá? Isso são as diarreias que são, em maioria, autolimitantes. E aí não precisa tomar remédio para que elas passem. Tá? Às vezes, se você tomar um remédio, você vai piorar o quadro. Porque se eu tomar um remédio para estancar a diarreia e a coisa que eu comi ainda está lá dentro do meu intestino me fazendo mal, me causando uma enterotoxicidade, isso vai só prorrogar o tempo que a diarreia vai durar. Tá? Então, quando a diarreia ela é por uma coisinha assim, tá? Mais simples, não é necessário que tome remédio para ela passar. Elas são autolimitantes, elas se resolvem sozinhas dentro de mais ou menos 1 ou 2 dias. Tá? É muito difícil a gente ver uma criança que fica mais de 2 dias de diarreia, a não ser que seja por alguma sintomatologia de algum outro quadro, né? Ou por alguma infecção, mas uma diarreia simples, né, por algo que comeu alguma coisa que não estava muito nova, ou porque comeu muita gordura, comeu muito doce, carboidrato, não dura mais que 2 dias. Se durar, aí a gente tem que ficar alerta, tá? Coisas que a gente tem que fazer durante uma crise de diarreia, durante as diarreias das crianças. Manter a alimentação da criança ajuda a não piorar o quadro. Se eu paro de dar comida para a criança vai ficando cada vez mais fraca. E a gente sabe que a alimentação ela é muito importante para o nosso sistema imune. Como o sistema imune vai deter a diarreia se a gente não está ofertando, né, os nutrientes necessários, né, que já estão sendo perdidos na diarreia e a gente ainda não oferta mais para essa criança conseguir, né, lutar contra essa diarreia. Uma coisa que às vezes as pessoas esquecem é que a alimentação ela é importante para a recuperação de qualquer doença, tá? E isso a gente tem que relembrar e fortalecer sempre com os nossos pacientes e com os acompanhantes, né? Com os pais familiares das crianças. Claro que a gente tem que manter uma alimentação saudável. Se a criança está com diarreia porque comeu muito doce, eu não vou enfiar mais doce na criança. Eu não vou dar mais gordura para ela, eu não vou dar mais carboidrato. Eu vou ter que oferecer uma alimentação balanceada e rica em água. Ou seja, vou ter que oferecer frutas, verduras, hortaliças, né? Que a gente sabe que são coisas que melhoram o nosso sistema imunológico e também melhoram a nossa flora intestinal. Não vou dar salgadinho, bolacha recheada, refrigerante, nada disso, tá? Quando a diarreia for causada por um agente infeccioso ou por parasita, poderá ocorrer a desidratação. São nesses casos, né, de parasitas ou agente infeccioso que a diarreia ela se prolonga por mais tempo. Ela se prolonga por mais tempo e isso faz com que a perda de água seja maior. E isso faz com que a gente possa desenvolver uma desidratação, tá? A desidratação ocorre quando a perda de líquidos e eletrólitos pelas fezes diarreicas está acima da capacidade de reposição do indivíduo. Então, a gente tem
um mecanismo de controle hídrico dentro do nosso corpo. As fezes, elas liberam água, claro que não na mesma quantidade que a urina, mas elas liberam água. A urina também libera água, o nosso suor libera água, a nossa respiração libera água, tá? A salivação libera água, tudo do nosso corpo libera água. Então, quando eu tenho um desequilíbrio disso, eu estou com diarreia e eu não estou bebendo água suficiente para eu suprir essa água que está saindo na minha diarreia, vai ocorrer a desidratação, que como eu falei para vocês, a gente tem que ficar muito atento a isso, principalmente nas crianças, tá? Os responsáveis devem ser orientados a iniciar a terapia de reidratação oral, mesmo quando ainda em casa. Terapia de reidratação oral é chamada de TRO, é uma sigla. Terapia de reidratação oral, TRO. A criança desidratada vai apresentar olhos encovados, tá? As órbitas oculares vão ficar parecendo que estão mais saltadas e a parte em volta do olho vai ficar mais afundada. Isso é chamado de olhos encovados. Se for criança que ainda está em idade de ter moleira, né, as fontanelas abertas, a gente vai reparar que a fontanela vai estar deprimida. O que é uma fontanela deprimida? A fontanela geralmente ela segue o formato do crânio da criança. Quando ela está deprimida, ela vai fazer isso. Aqui está o crânio da criança normal, né, a pele do crânio, e aqui a fontanela vai estar baixinha. Ela vai fazer isso. E o resto do osso da cabecinha da criança vai estar normal. Por que isso acontece, professor? O nosso cérebro, né, envolvendo o nosso cérebro, tem um líquido cefalorraquidiano, que ele é formado principalmente por água. Se está faltando água no meu corpo, o líquido que tem, né, vai ser movido para as funções vitais, para o meu sangue, para bombear, para fazer as trocas gasosas e levar os nutrientes. Então, o líquido vai sair de onde tem mais. E onde tem mais nesse momento? No líquido cefalorraquidiano. E aí vai fazer essa retração, né, da fontanela. Saliva espessa ou ausente e língua seca. Como eu falei para vocês, o líquido ele vai ser movido de lugar, né? Então, o que é mais importante? Eu manter o sangue circulando ou produzir saliva? Então, o líquido vai para o sangue. A ausência de lágrimas, no meu canal lacrimal, vai secar para a água ser destinada para o sangue. Turgor diminuído. Eu sei que vocês sabem o que é turgor, porque vocês escrevem nas evoluções de vocês. Turgor é a elasticidade da pele preservada. Turgor é a elasticidade da pele diminuído. Mas turgor nada mais é do que a capacidade da pele de voltar à posição original. Então, se eu fizer isso, quer dizer que o meu turgor está mantido, o meu turgor está satisfeito e minha elasticidade está satisfatória. Isso é um sinal de prega. Se eu fizer assim e ele voltar lentamente, bem devagarinho, ou a pele está ressecada, ou eu sou um idoso. Se eu fizer isso numa criança e a pele dela demorar de voltar, é porque a pele dela está ressecada. E pele ressecada quer dizer o quê? Falta água naquela pele. Se falta água, é porque está desidratado. Tá? Então, isso é um sinal de que a criança está em desidratação. Turgor diminuído, eu já falei. Diurese diminuída e de coloração escura. Diurese diminuída a gente chama de quê? Oligúria, tá? Oligúria é diminuição da quantidade de xixi, tá? Diurese e urina. E a coloração escura, isso quer dizer que a diurese está concentrada, está com muita quantidade de solduto e o solvente está em baixa quantidade. Quando o solvente está em baixa quantidade, quer dizer que eu estou saindo menos água e botando mais sais minerais para fora, tá? Mais ureia, creatinina, entre outras coisas. Sinais de agravamento. Quais são os sinais de agravamento relacionados diretamente à desidratação? Anúria, né? Oligúria é baixo débito de xixi. Anúria é xixi nenhum. Se eu tenho uma criança que está anúrica, quer dizer que ela está muito desidratada, que toda a água que era para ser feita xixi está indo para outras funções vitais. Então, isso é muito grave. Tá? Letargia, né? A criança fica hipoativa
pulso fino. O que é um pulso fino? Que é difícil de sentir. Não é aquele pulso forte que você colocou o dedo no pulso da criança e já está sentindo. É um pulso bem dificilzinho, que você tem que se concentrar para sentir. E rápido. Rápido por quê? Porque a pressão, ou a frequência cardíaca da criança vai aumentar na tentativa de suprir a demanda de oxigênio e de nutrientes que o sangue tem que entregar para o corpo. Mas como o sangue vai estar mais viscoso, mais grosso, o coração vai ter que trabalhar mais. Então, vai ter o pulso vai ficar rápido, né? A frequência cardíaca vai aumentar. Taquipneia, vai começar a ter dificuldade respiratória justamente por causa dessa viscosidade do sangue, que vai estar aumentada e vai diminuir a motilidade do sangue pelo nosso sistema venoso e arterial, e isso vai fazer com que tudo esteja debilitado. Por isso que eu falei para vocês, a desidratação ela é muito mais do que só falta de água. Tudo gira em torno do líquido do nosso corpo. E posteriormente, bradipneia, quando a criança já estiver exausta, né, pela taquicardia e pela taquipneia, ela pode desenvolver a bradicardia. TRO, sais de reposição ou reposição de sais e glicose, que são elementos fundamentais para a manutenção da vida. Ela foi concebida para evitar que a criança necessitasse de reidratação venosa e, portanto, de internação hospitalar, já que a maior parte pode ser tratada via oral. A maioria dos casos de desidratação, quando eles ainda são brandos, eles podem sim ser tratados via oral, tá? É muito pouco provável que uma criança ela precise ir para a unidade de terapia hospitalar para fazer uma reidratação venosa, sendo que a gente tem hoje disponível sais de reidratação oral e as unidades básicas de saúde elas dispõem desses sais para fazer essa reposição gratuitamente. Existem alguns protocolos de tratamento para a desidratação, que eles são divididos em A, B e C. E como é que eu vou implementar esse protocolo? O protocolo ele é implementado de acordo com de acordo com o nível de desidratação da criança, tá? Ou do adulto, porque o protocolo também funciona para adultos. Então, na desidratação, né, se a criança apresentar 2 ou mais dos sinais: pulso rápido e débil, olhos fundos e irritados, ausência de lágrimas, boca e língua secas, bebendo líquidos oferecidos avidamente, manifestando intranquilidade e o sinal de prega se desfazendo lentamente. Isso quer dizer que a criança está desidratada, tá? Se ela apresentar 2 ou mais desses sinais. Por exemplo, se ela tiver com os olhos e a boca seca e se ela tiver bebendo água muito rápido, isso quer dizer que ela está desidratada. Já a desidratação grave é quando a criança está comatosa ou hipotônica, o pulso está quase imperceptível, olhos muito fundos, ausência de lágrimas, boca e língua muito secas, sem força para beber o que é oferecido. O sinal de prega desaparece muito lentamente. Isso quer dizer que a criança está muito desidratada, tá? É uma desidratação grave. Então, desidratação é a criança bebe avidamente. Desidratação grave, a criança não tem força nem para beber, tá? A TRO, ela é implementada principalmente em casa. Terapia de reidratação oral é principalmente feita em casa, porque é uma terapia que ela não precisa de um acompanhamento de um especialista, de um profissional da saúde, tá? A grande maioria das crianças com diarreia não apresenta desidratação, porque a maioria dos casos de diarreia são autolimitantes e se resolvem em 2 dias. Então, 2 dias não é tempo suficiente para a criança desenvolver desidratação. Bastará, após o exame clínico da criança, orientar os familiares quanto à evolução natural da doença e o risco de complicações, e deve ser explicada a conduta a ser tomada em domicílio, ou seja, a criança com diarreia autolimitante não fica internada, ela vai para casa, se tratar em casa, tomar seus líquidos em casa. E o plano A, ele é um plano exatamente de hidratação em casa para prevenir que a criança evolua com desidratação. Ele não é um plano em que a criança já está desidratada, ele é um plano em que é para prevenir a desidratação. Então, como é que eu vou orientar esse plano? Você vai recomendar o aumento da ingestão de líquidos,
soro caseiro, chá, sopa, caldos e sucos. Gente, não fala que é para dar guaraná com limão e açúcar, guaraná com limão e mel, guaraná com o diabo a quatro, tá? Ah, professor, mas lá em casa todo mundo, quando tá com diarreia, toma guaraná com limão, corta na hora. Sim, pode funcionar com sua família, mas isso não tem comprovação científica. Você não tem o direito de chegar para um familiar, para a mãe de uma criança, falar assim: ah, moça, dá guaraná com limão e açúcar para ele que ele fica bonzinho rapidinho. Não tem comprovação científica. Além de tudo, o refrigerante ele pode piorar o quadro de diarreia, né? Ele pode piorar o quadro gastrointestinal, porque além de tudo ele é um meio mais ácido e isso pode piorar a diarreia. E aí você ainda bota limão e açúcar, né? Aí a gente vai oferecer o quê? Líquidos naturais, suco de fruta natural, sem ser de caixinha, sem ser de pozinho, de nada. Suco da fruta, águas, sopas, sem muito condimentos, tá? Sem muito assim, aqueles temperos industrializados, porque eles também potencializam a diarreia, tá? Então você vai oferecer após cada evacuação, né? Cada vez que a criança fizer cocô, você vai oferecer de 1/4 a meio copo de água para crianças até 1 ano de idade, ou seja, a gente tem um copinho de 200 ml, aí aqui tem 1/4 e a metade do copo. Você vai oferecer de 1/4 até a metade desse copo, de acordo com o que a criança consiga beber, quando a criança tem até 1 ano de idade. A partir de 1 ano de idade, a gente vai oferecer de meio copo até um copo inteiro para crianças acima de 1 ano de idade, tá? A gente tem que manter a alimentação da criança, né? A alimentação habitual. Claro que a gente vai prezar por aquilo que eu falei, né? Alimentos mais saudáveis, que para dar uma qualidade de recuperação melhor para a criança, né? De reposição da flora gastrointestinal. Em especial, se a criança for lactente, se a criança mamar, não interromper de jeito nenhum. Manter a criança mamando e aumentar a frequência das mamadas, porque o leite tem alguns componentes que ajudam nessa questão da flora gastrointestinal. Não se deve modificar o tipo e a quantidade de alimentos oferecidos à criança e sim aumentar a frequência e ensinar a família a reconhecer os sinais de desidratação, porque o plano A é para evitar a desidratação. Caso ela venha a ocorrer, a gente tem que deixar a família ciente de como e quais são os principais sinais de desidratação, que são aqueles que a gente já conversou, né, um pouquinho antes. Já o plano B, ele consiste em reidratação oral também, só que já é na unidade básica de saúde, tá? Porque a criança já está desidratada, mas é uma desidratação leve, moderada, e ela é feita com sais de reidratação oral, que são um sachêzinho que você mistura ele na água e dá para a criança. Não sei se vocês já tiveram acesso, porque às vezes eles dão para levar para casa também, para manter a reposição de sais minerais, tá? É utilizada a terapia com sais de reidratação oral quando é no posto de saúde, né, que é o plano B. E a quantidade da solução vai depender da sede da criança, que deverá receber de 50 a 100 ml por quilo, né, da criança no período de 4 a 6 horas. Então você vai fazer o cálculo de 50 a 100 ml por quilo. Se a criança tem 4 quilos, eu tenho que dar 400 ml. Se a criança tem 10 quilos, eu tenho que dar 1 litro. Tá? Lactentes deverão continuar recebendo leite junto com a solução de reidratação oral. Crianças que têm outro tipo de alimentação deverão receber somente a solução enquanto mantém os sinais de desidratação. Se for lactente, mama. Se não for lactente, não come nada, só o sais de hidratação oral, para não atrapalhar a absorção dos sais minerais. Tá bom? E essa administração não depende das evacuações, né? Ela depende do peso da criança e do período de 4 a 6 horas. Se o paciente vomitar, o volume administrado deve ser reduzido e a frequência aumentada. Se eu dei 200 ml a cada meia hora, eu vou diminuir. Vou dar 100 ml a cada 15 minutos, porque a quantidade é menor e a absorção ela começa a ser, né, mais aceita, maior. O plano C, né, já é a reidratação parenteral, reidratação venosa,
e ela é feita só no hospital, tá? Já é um caso de desidratação grave. E a hidratação venosa ela é feita com soro fisiológico a 0,9%, com soro glicosado 5%, com soro lactato e com a reposição de sais minerais, principalmente do potássio, que é um sal mineral muito importante para o nosso corpo, tá? De acordo com a prescrição médica, o grau de desidratação da criança e o grau de desidratação da criança que vão ser implementadas essas modalidades, tá? Qual vai ser a solução que vai ser usada, qual a vazão dessa solução, quanto tempo vai ser usado, tá? Isso tudo é de avaliação da equipe de saúde, do médico, enfermeiro e técnico, tá? E uma coisa, eu não coloquei na atividade, mas eu quero saber quem é que está assistindo os vídeos de verdade, tá? Eu quero saber de vocês como que faz soro caseiro, qual é a forma certa de fazer o soro caseiro, tá? Eu quero que vocês escrevam, né, junto com a atividade. A atividade eu deixei no fundo do slide, mas eu quero que vocês falem para mim quais são as duas formas que existem de fazer soro caseiro. E o soro caseiro, ele entra aqui no plano A, tá? Ele entra na hidratação em casa. Então, a gente tem várias coisas erradas a respeito do soro caseiro, né? Há várias formas de fazer e um bizu. E a gente sabe que pode provocar um desequilíbrio hidroeletrolítico que pode provocar uma diarreia ainda mais forte na criança. Então existe a forma certa de fazer, tá? Existem algumas medidas corretas, tanto do solvente que é utilizado e do soluto que é utilizado, tá? Então eu quero que vocês escrevam no caderno as duas formas de fazer soro fisiológico. E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou lá disponível para vocês tirarem as suas dúvidas. E é isso. Obrigado por tudo. Espero que vocês estejam gostando do meu método de ensino. Qualquer coisa, sugestões, críticas construtivas, vão no meu privado para me falar, tá bom? Obrigado, é isso. Bons estudos.